Eu escolhi a Zumbi dos Palmares porque meu noivo, ele já fez faculdade na Zumbi dos Palmares e através da Zumbi ele conseguiu um emprego numa Big Four, que é de auditoria. E aí ele falou, lá tem muita oportunidade. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. O tema de hoje, nós vamos discorrer da última pauta, justamente em razão das legislações antirracistas. E daí há uma grande modificação em razão do crime de injúria racial, que passa a ter aí um status de racismo. Primeiramente, quero agradecer a presença dos nossos grandes companheiros, Eloy Ferreira, e o professor Carlos Elias. A primeira pergunta eu vou trazer justamente isso. Eloy Ferreira, qual é a grande mudança que traz aí essa gestão presidencial vigente? Olá, professora Cleide, caríssimo professor Carlos Elias. Eu creio que não é a mudança, né? Não é uma grande, a gente não pode nem dizer selecionar uma mudança, porque é a mudança. É a defesa da democracia contra o fascismo, né? E isso não é pouca coisa, é uma vitória extraordinária que todos temos que festejar muito efusivamente, porque mudamos da água para o vinho, o país começa a respirar novos ares. E isso se manifesta, se materializa até mesmo nesse primeiro momento, quando o presidente Lula sancionou uma legislação que tem uma importância muito especial para a comunidade negra, que sempre foi alvo e ainda é, desde tempos imemoriais, das ofensas racistas. Aquilo que Silvio Almeida brilhantemente pôde sintetizar numa ideia, como chamar do racismo estrutural, é que dá a dimensão de como a comunidade negra brasileira sempre foi tratada. E como as questões raciais, as ofensas raciais também foram tratadas. Às vezes, para se ter uma ideia da gravidade do tempo disso, é que se a gente for até a Constituição de 1824, já estaria estabelecido que as chibatas estariam proibidas aos africanos e aos afrodescendentes que estivessem escravizados. Mas, com tudo isso, era uma letra morta no papel, porque sempre houve esses castigos aplicados. E assim como, mais recentemente, com a lei do saudoso deputado Carlos Alberto Caode, iniciativa que estabeleceu, através da Lei 7.716, regulamentação do dispositivo constitucional que dá a dimensão do racismo ser crime imprescritível, inafiançável, aí você teve que faz uma legislação mas o aplicador da lei, ele dava um jeito. Não, mas isso é uma injúria racial e não poderá ser aplicada assim, dessa forma. Isso não é um grupo social e você é só um individual. Essa forma do racismo se estabelecer no nosso país é repugnante. E de tal sorte que, logo nesses primeiros momentos desse governo novo, do presidente Lula e de toda a sua equipe, ele sancionou essa lei que estabeleceu um novo olhar para o crime da injúria racial e as sanções que dela deverão ocorrer. Então, racistas, mudem seu comportamento, porque agora vocês serão punidos individualmente. E o delegado que se negar a enquadrar como injúria racial responderá também por todas as razões que deverá responder, de prevaricação, a leniência do servidor público, enfim. Nós estamos atentos. O racismo é crime inafiançável e nós temos que construir isso no nosso país. E muito interessante, Eloy, como você traz justamente esse retrato histórico. E é interessante também que a legislação ela ocorre em razão
de um caso, sempre vem precedente em algum caso. Nós temos a primeira legislação, que é a Afonso Arinos, que foi em razão de 2 casos, né, que traz a criação do Afonso Arinos, a Lei K.O., que traz justamente a questão em razão do racismo praticado, e trazendo, eu gosto de trazer nas relações de consumo, mas ele é praticado em razão de uma mulher negra, afro-americana, que não passa não é tratada em razão como qualquer cidadão. E daí nós temos também, né, no caso da atual mudança, em razão de um caso, né, e você traz bem esse recorte da diferenciação, né, do crime de injúria e o crime de racismo. E daí eu vou trazer o Carlos Elias justamente para trazer esse aspecto legal. O que muda nessa situação, Carlos Elias? Muito boa tarde a todos. Primeiro, um feliz ano novo democrático para nós, né? Um alívio em nossos ombros quando nós temos esse sentimento de que as coisas, a partir de então, serão respeitadas. E um feliz ano novo para nossos alunos que estão ingressando nas universidades, porque agora sim nós temos espaço para fortalecer a educação, para fortalecer a cultura, para fortalecer a intolerância racial, a intolerância religiosa, que no dia 21 nós comemoramos aí o Dia Nacional da Intolerância Religiosa. E uma das novidades desse nosso gancho é que também a injúria passa a abranger a questão da intolerância religiosa, né? Porque nós cansamos de ver vídeos aí atacando as religiões de matrizes africanas nessa época de disputa eleitoral. A principal alteração que nós tivemos, assim, assustem vocês, é a individualização do racismo. Quando a gente fala individualização do racismo, é para que todo mundo entenda, né? Porque, na verdade, a doutrina costuma trazer isso de forma um pouco apartada, e nós trazemos em sala de aula que trata-se aí de uma doença patológica. Por que uma doença patológica eu falo em sala, né? Porque ela tem 2 desdobramentos. Nós só podemos tratar ela ou com uma internação daquele indivíduo, porque ele está com aquilo enraizado, ou no rigor da lei. E o rigor da lei, na forma criminal, para que ele seja punido criminalmente, ou no cível, para que ele sofra no bolso, né, uma indenização e a pessoa se satisfaça com isso. Desta forma, nós tivemos uma evolução na lei, ou seja, esse parágrafo 3º do Código Penal que trata da injúria racial, ele vem já de longa data, de longas legislações, porém, elas tinham umas diferenças básicas para o nosso povo. Vejam vocês, em 1997, esse parágrafo 3º foi inserido no Código Penal, mas ele foi inserido através de queixa-crime. O delegado ficava naquela coisa, não, isso é injúria, veja, eu não posso fazer. Lavrava-se o boletim de ocorrência, mas a pessoa injuriada, ela tinha que contratar um advogado para que ele promovesse uma ação penal privada. Ou seja, o Ministério Público não participava daquilo. Aí nós tivemos... Isso durou até 2009, quando em 2009 nós tivemos uma nova alteração da lei, e aí, peraí, né? As pessoas são pobres, não conseguem contratar um advogado. Vamos melhorar isso um pouquinho? Ela só faz uma representação, ou seja, ela fala para a justiça que ela quer processar aquele indivíduo que cometeu a injúria, e aí a justiça se mexe através do Ministério Público. E aí, como diz o nosso querido Eloy, o delegado faz aquelas pataquadas, né? Ele não coloca no BO, né, que a pessoa tem que representar, passava 6 meses, aquilo caía por terra e nada acontecia. E agora, brilhantemente, além de equiparar ao crime de racismo, a ação penal passa a ser pública incondicionada, ou seja, o delegado escrevendo ou não escrevendo, o Ministério Público tem que tomar esse partido e sim... aplicar a prisão em flagrante, sim, está imprescritível e vamos enquadrar isso no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Inicialmente, essas considerações nesse linguajar breve, para que o nosso público tome isso como euforia,
Por que euforia? Porque também serve para as religiões de matrizes africanas, ou seja, sofreu um ataque em seu terreiro, vá para a delegacia de polícia, porque tem a obrigação e já está escrito no código que tem que fazer. E melhor ainda, sofreu um ataque dentro do estádio de futebol, opa, está na lei agora, em atividades esportivas, foi ofendido, vai para a delegacia que está abrangente. Viu que maravilha, professora Cleide? É ótimo, Carlos. E assim, interessante também que tem lá, né, na nova legislação, a questão da responsabilidade dos funcionários públicos, né, dos servidores públicos, como bem trouxe o Eloy, como bem você registrou a questão, né, da atuação, né, daquele que tem que dar seguimento em razão do trâmite criminal, né, no primeiro momento, o delegado, mas também quando a ocorrer em espaços públicos, né, em órgãos públicos, muitas vezes a gente tinha aí esse questionamento. Mas existe uma diferenciação que eu vejo justamente, né, uma distinção entre a injúria e o racismo, né, porque a injúria é um tipo de racismo, né, e ela traz justamente esse status, né, de racismo em razão da nova legislação desse caso precedente. Mas, assim, é interessante apontar que, mesmo individualizado os atos discriminatórios, quando você chama a tal pessoa negra de macaco, você não está chamando só aquela pessoa negra, né? Você está chamando toda uma coletividade, né? Então, lá está, assim, trazendo a individualização em razão da pessoa, mas ela está trazendo também a questão do racismo que traz em razão da coletividade. Eu acho que foi o pensamento do legislador. O Eloy tem o mesmo entendimento, Eloy, em razão desse caso? Eu participo dessa opinião, sim, Cleide, eu participo, sim, mas eu queria trazer talvez um elemento novo nesse debate que é muito, muito importante, né? Porque a gente precisa de ter sanções aos criminosos. Mas eu tenho que... Nós precisamos construir alguma ambiência maior que vá para além da sanção. Eu quero dizer, daquela lição de Nelson Mandela, que a gente repete quase como um mantra, né? Que ninguém aprendeu aliás, as pessoas aprendem a odiar, né? Aprendem a odiar, então por que não podem aprender a amar, podem aprender a não serem racistas? Eu acho que talvez a gente, para além de construção, temos a legislação que nos permite sancionar e punir, mas eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho, não de formiguinha, mas é um trabalho via a lei de diretrizes e bases da educação, ensinar desde a idade mais tenra esse sentimento fraterno de construção, porque nós negros, nós afrodescendentes, né, pretos e pardos, experimentamos todas as infâmias, todas as agressões. Mas podemos conviver com isso nas escolas, com as crianças aprendendo que os coleguinhas e a construção ser mais amorosa. Então vamos, talvez, ao tempo que nós festejamos de termos legislações que nos permitem sancionar os agressores e ofensivos, mas nos debruçar de pensar que o futuro pode ser melhor se a gente construir essa ambiência das relações afetivas, fraternas, e que serão construídas via a escola, na mais tenra idade. Daí que eu gostaria de trabalhar essa ideia também. Eu me associo. Os criminosos, os ofensores, eles têm que ser sancionados de alguma forma. Mas as prisões, eu acho que para esses agentes fascistas, racistas, esses terroristas que querem eclodir, derrubar a nossa democracia, a gente talvez tenha que construir, desde a mais tenra idade, que a gente precisa construir uma sociedade justa, fraterna, porque se o mundo não for bom para todo mundo, não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para um punhadinho só e deixar alguns de fora, isso não vai dar certo de forma nenhuma. Então eu queria construir essa narrativa, essa discussão para a gente trabalhar. Sabe, o Carlos Elias, o Cleide, acho que para todos os nossos amigos que vão acabar nos ouvindo e vendo aqui, falar assim, pô, Eloy não quer botar
os racistas na prisão, não. Eu admito que nós temos a legislação para colocar essa prisão, mas eu quero trabalhar via educação e construir um mundo mais fraterno. Vamos pegar a LD, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e insistir, colocar o ensino da história da África. Vamos trabalhar ainda para construir aquilo que já dissemos em outras ocasiões, o museu do ontem, para poder, o museu da escravidão, sem temor, para poder discussão da construção do futuro. Eu acho que é meio por aí. Eu comungo da mesma... mesmo, Eloy. E daí, só pontuando, a educação, nós temos aí a lei, né, 10.639, que está fazendo aniversário, e o questionamento justamente, né, de nós defensores e ativistas das temáticas étnico-raciais, é que ela não está sendo aplicada. Ela não tem que só trazer a história e a cultura africana, ela tem que modificar a grade curricular, os conteúdos, e daí trazendo aí, aproveitando o professor Carlos Elias, né, a nossa instituição trabalha muito bem com essa perspectiva, um letramento étnico-racial em todas as disciplinas, não é isso, professor? Exato. Inclusive, aproveitando essa ideia que nós já debatemos há um tempo, e o Eloy brilhantemente reproduz, na prática, o que acontece com esse dispositivo? Ele não vai dar prisão. Ele vai ter uma substituição processual, e é aí que nós entramos. Esta substituição processual, ou seja, para quem está nos ouvindo, o juiz ele tem que substituir a pena de prisão por uma prestação de serviço à comunidade. Esta prestação de serviço à comunidade, entende a nossa instituição, que ela deveria ser uma frequência em sala de aula para letramento antirracial. Ele teria que cumprir essa carga horária aos sábados, por exemplo. Olha que coisa linda. Cavaleiros, me desculpe te interromper, mas isso chega a ser poético para a construção de novos valores. Show! Perfeito, aí que coisa linda. Essa é a Universidade Zumbi dos Palmares. Obrigado, o condenado ele viria para a sala de aula todo sábado, ter aula de política antirracista, ações afirmativas para o combate, aprendendo a amar o que ele criticava e combatendo o racismo estrutural. Ele cumpriria lá 700 horas de aula, sairia inclusive com um certificado de participação, e o Estado daria a ele a extinção da punibilidade. Certamente esse indivíduo não iria repetir o ato que ele fez. Sim, nossa, é interessantíssimo, Carlos Elias. E assim, e Eloy, né, como diz, né, é um trabalho que nós temos que fazer, né, um projeto que nós temos aí que desenhar, e se credenciar também na justiça, né? Esse é o momento, né? Se credenciar, né? E provocar essa justiça em razão dessas penas alternativas, né? A conversão de penas alternativas. Em razão do tema, teria mais alguma coisa a acrescentar, Eloy, professor Carlos Elias? Eu queria dizer, eu fiquei muito entusiasmado com essa assim, expressão. Carlos Elias, sempre para poder nos ensinar, trazer mais lições. Eu acho que nós podemos construir uma modelagem, chamar o nosso reitor e fazer um grande documento para poder isso a gente trabalhar via o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e com certeza, o Ministério dos Direitos Humanos, e sermos protagonistas. A Universidade Zumbi dos Palmares ser a protagonista de levar um conjunto de ideias que vão ao encontro de somar para a cidadania, de somar para os valores humanitários e civilizatórios e combater o racismo de uma forma extraordinária, única, singular, para a construção de um novo sentimento, um novo olhar para a humanidade, um novo olhar para a construção de valores de amor, de paz, de solidariedade. Que animado. A ideia fantástica. Aí, programa da Zumbi dos Palmares, Conexão, né? Agora não é Conexão mais, os negros online. Estamos aqui, vai saindo ideias. Hein? Eu gostei muito Então, aproveitando aí, trazendo para vocês, nós temos aí um termo de cooperação com o CNJ. Então, já podemos formar esse grupo de trabalho através até da coordenação do Centro de Estudos e Pesquisa de Justiça Racial, e daí que faz parte aqui o Carlos Elias, faz parte aqui o Eloy,
e a gente desenhar e já fazer esse encaminhamento para o CNJ. Vocês imaginam, só falando de São Paulo, todas as varas criminais que proferissem uma condenação no artigo 140, parágrafo 3º, substituísse a pena e aquela pessoa já fosse encaminhada para a universidade, nós estaríamos a passos largos, né, sendo obrigado aquela pessoa que praticou o ato ter aula e sair diplomado, né, no espaço de tempo necessário aí. Essa é a sementinha que nós estamos plantando. Maravilha. Sim, nossa, Viva. fantástico mesmo. E daí trazendo, é interessante também, né, Eloy, que a assinatura dessa legislação traz em razão da posse da nossa ministra, né, de Igualdade Racial, juntamente com a ministra dos povos indígenas, né, que são, né, nós temos aí o mesmo debate, né, a questão em razão da discriminação étnico-racial, e não podemos deixar de trazer também a questão da condição indígena, dos afro-indígenas, dos quilombolas, né, que tinham indígenas e negros também fazendo parte do mesmo espaço de resistência. Né? Foi um dos melhores presentes de 2023, aliás, né? O primeiro foi a retomada, né, da democracia, a retomada de um diálogo e justamente um posicionamento positivo quando se fala em razão do enfrentamento de racismo e discriminação racial. E daí, Eloy, tem mais alguma coisa para trazendo aí? Ou a gente já vamos partir para a finalização? Estou animado agora com a gente trabalhar isso, levar para o CNJ, porque é isso, porque para além de uma reflexão e às vezes de um lamento, nós construímos pontes. Eu acho que essa é uma construção de uma ponte para da concretude, da eficácia no combate ao racismo, mas da eficácia na perspectiva muito solidária de construção, de entender que as pessoas podem aprender a amar, podem aprender a respeitar e podem aprender a ser antirracista. Então, esse nosso encontro de hoje, ele foi profícuo, ele deu aí não inventamos a roda, mas construímos aqui uma possibilidade de avançar no nosso sonho, na nossa utopia. Eu encerro a minha fala aqui, lembrando a todos que esse é o princípio de um trabalho, óbvio, mas toda a construção racista ela foi passada por legislação. Se a gente lembrar aí a segregação racial dos Estados Unidos, o apartheid, o próprio nazismo, ela tinha base em legislação. E aí, assim como nesses lugares, você tinha juízes racistas, promotores racistas e advogados racistas que utilizavam a legislação. E no Brasil nós também temos. Então eu quero propor a abrangência às instituições. Então, se um juiz foi racista, a magistratura faz a condenação administrativa dele remetendo aos bancos escolares. Se o advogado foi racista, a OAB faz remetendo ao banco escolar. E da mesma forma o Ministério Público. Por quê? Não adianta a gente tratar a norma jurídica como vários despachos que a gente vê aí nas ações indenizatórias. Isso não foi dano moral, foi um mero aborrecimento. Mero aborrecimento para quem, né? Então está lançada a nossa ideia. Eu fico muito feliz com o nosso programa de 2023. Um afro-abraço aqui no Eloy, um afro-abraço na professora Cleide. Estaremos de volta com novidades aí. Vamos para cima. Vamos a esse grupo de trabalho. E aí, Eloy, já temos uma lição de casa aí para fazer. Já. Vamos fazer. Correndo. Vamos fazer. Colocar em prática o que diz o Estatuto da Igualdade Racial, o que diz as legislações racistas e acompanhando. Finalizo aqui. Você tem mais alguma palavra, Eloy? Não, só um afro-abraço, um abraçafro para todas e todos que nos acompanham aqui nas nossas mídias. E Negros Online, voltaremos no próximo encontro.